Essa é a minha melhor receita para um café da manhã ou um café da tarde bem chocolatudinho. Muffin de chocolate bem molhadinho, bem gostoso, bem intenso em chocolate. Quer aprender a fazer? Então fica aqui comigo nesse vídeo. Eu sou a chefe Valéria Germano e eu te ensino aqui no meu canal confeitaria do zero ao avançado de forma clara, objetiva e o melhor, prática. Hoje a gente vai fazer esse muffin delicioso de chocolate, com gotas de chocolate e pedacinhos de frutas vermelhas, porque, né, a gente não é obrigado a nada, né, a ficar miserável, né, a gente vai mesmo jogar tudo que a gente tem nesse negócio aqui maravilhoso pra deixar bem bom. Se você quer aprender mais de confeitaria, clica aqui já e se inscreve aqui no canal que só tem vídeo top sobre confeitaria, te ensino tudinho. E aí você pode me perguntar, qual é a diferença entre cupcake e muffin? Minha mãe que tá aqui atrás das câmeras perguntou pra mim, e aí, qual é a diferença entre cupcake e muffin? Porque pra mim, se eu olhar isso aí pronto, é um cupcake, mas no caso, não é. Por quê? O cupcake normalmente ele é feito com uma massa amanteigada. Obviamente ele pode ser feito com qualquer massa, porque é aquele bolinho com a cobertura por cima, tudo bem? Então ele pode ser feito com qualquer massa, mas normalmente ele é um pouquinho mais seco e ele é feito com massa amanteigada. Nesse caso aqui é uma massa à base de óleo de método direto, então a gente não vai ter a manteiga como tem lá no caso do cupcake. E lá no cupcake ele tem aquela coberturazinha que pode ser de buttercream, pode ser de brigadeiro, pode ser de ganache, pode ser de inúmeras coisas, que no caso do muffin ele não tem, é só mesmo o bolinho. Então é meio que pra café da manhã mesmo, café da tarde, é bem pra acompanhar um chazinho, um cafezinho bem gostoso. E agora que tá entrando frio, é uma ótima pedida. Antes de colocar a mão na massa e de começar a te explicar como é que a gente vai fazer essa receita, eu quero te contar um pouquinho sobre como veio essa ideia de fazer muffin de chocolate e por que eu tenho tanto carinho por essa receita. Quando eu era pequena, sei lá, acho que eu era adolescente mais ou menos, a minha família nunca foi muito de padaria. Tanto que aqui no nosso bairro a primeira padaria deve ficar quase 1 quilômetro de distância. Não existe essa de ir na padaria a pé, por exemplo. Então, a gente nunca foi de frequentar padaria, de comprar pão fresquinho, a gente comprava pão de forma no supermercado e é isso aí, era o que a gente comia no nosso dia a dia. Mas aí, em alguma vez que eu fui na padaria com os meus pais, sei lá por que, não me lembro, eu vi lá um muffin de chocolate e eu cresci o olho assim, tinha do tamanho grande e do tamanho pequenininho. E eu, nossa, né, que muffin bonito, né, eu quero experimentar. E aí eu comprei lá, pedi pros meus pais, eles compraram pra mim e era sensacional. E aí, com o tempo, eu ia lá de vez em quando, né, pedia pros meus pais, na volta pra casa, sempre passar lá, eu pegava lá os meus muffins, enfim. Mas eles sempre acabavam meio rápido, então quer dizer que muita gente gostava daquele muffin. Como na época eu já gostava de fazer doce, eu entrei na internet, cacei uma receita boa de muffin e no final das contas, nenhuma deu tão certo quanto aquele que eu comi na padaria. Sim, é triste, mas enfim, acontece. Aí, ok, esqueci o muffin durante um tempo da minha vida, fui fazer faculdade, abri minha própria confeitaria e aí teve um momento que a gente decidiu abrir com umas 3 mesinhas assim, só para receber clientes e para eles poderem consumir lá no local. E quando eu pensei nisso, estava desenvolvendo o cardápio, eu falei, meu Deus, não pode faltar muffin de chocolate, porque é muito bom. Primeiro porque eu sou chocolatra, né? Acho que vocês já devem ter percebido aqui. E eu amo trabalhar com chocolate. Então, assim, tinha que ter uma receita de muffin de chocolate, mas tinha que ser uma receita tão boa quanto aquela da padaria que eu comia quando eu era criança. Honestamente, eu nem lembrava direito do sabor que tinha aquele muffin. Eu sei que era mais uma coisa afetiva, assim. Eu lembro que ele era bem intenso de chocolate, que ele era bem fofinho, que ele era úmido, era sensacional. Então aí eu fui atrás da internet de novo, caçar várias receitas e ver qual que era a receita que se assemelhava àquela receita que eu comia quando eu ia na padaria. Então basicamente, o que eu tava procurando? Umidade, maciez, então que não fosse aquela coisa seca, dura, que normalmente é o muffin, né? Pesada, não, eu queria um negócio levinho, fofinho, úmido, gostoso e bem chocolatudo. Eu achei uma lá parecida com o que eu queria, aparentemente ia dar certo, porque eu já nessa etapa da minha vida eu já conhecia melhor os ingredientes,
já sabia escolher melhor as receitas, já sabia o que dava certo e o que não dava, já bati o olho, já sabia se ia ficar mais seco ou se ia ficar mais fofo, enfim. Fiz a receita e aí fui mudando aqui e ali, fui acrescentando uma coisa ou outra e aí cheguei nessa receita que hoje eu vou ensinar pra vocês, que é simplesmente perfeita. E o melhor de tudo é que ela é muito fácil. Sabe aquelas receitas de bolo de mãe, assim? Tipo, mistura os secos, mistura os líquidos, junta tudo e tá pronto. Então, é muito fácil. Só que assim, como eu dei uma melhoradinha na receita, ela tem uma lista um pouco grande de ingredientes. Mas eu te garanto que cada um deles vai fazer toda a diferença e vai transformar um muffin qualquerzinho assim em um muffin sensacional. Então, pra começar, não era assim, tá, na padaria, mas eu inventei esse método aqui de embalagem. Qual é que é? Hoje em dia, a gente já encontra pra comprar uma forminha chamada tulipa, que é como se fosse um papel dobradinho, papel manteiga dobradinho. Não achei pra comprar, não estava disponível, estava indisponível em todos os lugares que eu vi online e tal, nas lojas aqui perto da minha casa. Mas eu tinha papel aqui, um papel de ótima qualidade que, enfim, trouxe de fora, mas que é um papel de ótima qualidade. Eu falei, pronto, vou botar esse papel lá dentro. E ele tem essa corzinha que é, assim, um chamego, né? Coisa mais fofa do mundo. Então, resolvi cortar. Quando eu tinha minha loja, ainda não existiam esses papéis tulipa, esses copinhos tulipa. Basicamente, a gente fazia esse processo que eu vou ensinar aqui pra vocês. Corta quadrados de 15 por 15 de altura e largura de papel manteiga, quadrado, 15 por 15, base, altura, meu tamanho e tal. Entenderam, né? Corta lá os quadrados de 15 por 15 de papel manteiga. Pode ser do branquinho tradicional, pode ser desse outro que a gente acha meio firulento, mas lindo também. Enfim, pode ser o que você quiser. E aí você vai lá, corta os quadradinhos e coloca dentro de uma forminha de alumínio. É importante a forminha de alumínio porque o papel manteiga, ele não vai ter estrutura para segurar o seu muffin para ele crescer, tá? E apesar de não ir fermento nessa receita, eu te garanto que ele cresce sim, e cresce muito e fica muito maravilhoso. Bora pra receita? Primeiro de tudo, pré-aqueça o forno alto, mais ou menos 200 graus. Você vai deixar o forno pré-aquecendo, vai arrumar suas forminhas e vai deixar tudo já no jeito. Essas forminhas de alumínio que eu tô usando são forminhas para bombocado ou petit gâteau. É facinho de encontrar. Mas pode ser também forminha de empadinha, que também super resolve. E algumas forminhas de cupcake são forneáveis e aí elas são mais firminhas. Então você também pode usar forminha de cupcake forneável e elas vão dar sustentação para o seu muffin crescer também, algumas delas, tá? Então dá uma olhadinha na embalagem como é que é, se ela aguenta ou não, e aí você pode fazer tranquilamente também, vai dar certo. Primeiro, a gente vai misturar os secos. Então eu tenho 240 gramas de farinha de trigo. Eu normalmente peneiro todos os ingredientes, porque assim eu tenho certeza de que vai ser mais fácil misturá-los. Aqui no meu mise en place já está tudo peneirado, beleza? A única coisa que eu não peneirei vai ser o bicarbonato, a gente já chega lá. Então 240 gramas de farinha de trigo peneirada, a gente vai juntar ali dentro todos os secos. Então 100 gramas de açúcar refinado, 70 gramas de açúcar mascavo. O açúcar mascavo vai dar aroma, vai dar sabor meio caramelado e não adoça tanto, então vai deixar um pouquinho menos doce, além, claro, de que ele é mais saudável do que o açúcar refinado. Vou adicionar também 60 gramas de cacau em pó, e cacau em pó, toda vez que eu falar cacau em pó, é 100%. Isso aqui a gente já vai fazer um combinado aqui e a gente vai deixar isso certo. Se eu falar cacau em pó, comenta aqui embaixo o que é então. Quero ver se você vai acertar essa. E aí a gente vai adicionar por fim 4 gramas de bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, essa é uma massa que ela não vai fermento, mas vai bicarbonato de sódio. O bicarbonato vai deixar um pouquinho mais escura a cor do nosso muffin e o cacau em pó, ele deixa a massa mais acidificada. E vocês vão ver que vai entrar também iogurte junto com os líquidos. Então essa massa ácida com o bicarbonato de sódio, que é uma base, vão formar gás e vão fazer esse muffin crescer no forno. Então dá super certo, pode fazer, vai crescer, confia em mim. Junto com os secos eu coloquei uma pitadinha de sal, que vai fazer toda a diferença, vai realçar o sabor aí desse muffin. Beleza, agora eu vou entrar com as minhas frutas frescas, ou no caso aqui usei congeladas, mas é só picar também, tá tudo bem, dá pra usar congelada ou fresca, tanto faz. Pode ser só framboesa, só mirtilo, só amora, só morango ou um pouquinho de cada coisa. Eu coloquei um pouquinho de cada coisa, que era o mix que eu tinha aqui já na minha casa. Então, basicamente, coloquei morango, mirtilo e amora, só não tinha framboesa nesse mix, então pode colocar essas frutas, pica um pouquinho e coloca nos secos. Por que nos secos? Porque nos secos não vai deixar essa fruta
afundar na nossa massa. Então, como ele vai envolver ali com farinha, ela não vai deixar essa fruta descer e ficar lá no fundo da massa. Então, ela vai ficar mais solta aí dentro da massa e não vai tudo pro fundo, que é aquele negócio que a gente não gosta, né? Separado, a gente vai misturar os líquidos. Eu vou colocar o leite para esquentar e o leite eu esquento mesmo no micro-ondas ou pode ser no fogão, tanto faz. Eu só preciso esquentar o leite para dissolver. São 120 gramas de leite. Eu vou dissolver nesses 120 gramas de leite 2 gramas de café solúvel. Vou dissolver o café, vai intensificar esse sabor de chocolate. Vai ficar ainda mais chocolatudo. Então precisa pôr o café solúvel. Eu vou colocar o iogurte natural. Não comprem nenhum iogurte saborizado, iogurte adoçado, não. Iogurte natural. É o mais baratinho que tem, mais simples que tem. Tem de várias marcas, tenho certeza que você vai encontrar fácil em qualquer lugar. São 240 gramas, então, de iogurte natural. Eu vou adicionar ali dentro também 120 gramas de óleo e enquanto eu misturo esses dois, eles vão dar tipo uma emulsionada, eu misturo com fouet. Nos líquidos eu também adicionei mais ou menos uma colher de sopa, que deve dar uns 10 gramas de essência de baunilha. Aqui eu faço a minha essência com álcool, eu uso vodka, mas pode ser álcool de cereais também, ou alguma outra bebida tipo saquê, que não tenha muito sabor. E fava de baunilha, deixa isso num lugar escurinho durante uns 3 meses ali curtindo e você vai ter já o seu extrato de baunilha. Eu coloquei então esse extrato de baunilha, mais ou menos 10 gramas, nos líquidos e misturei tudo isso bem com fouet. E por último, eu vou adicionar um ovo nessa mistura dos líquidos, vou misturar bem e aí adiciono o leite já com o café dissolvido ali dentro e misturo. Agora é a parte que a gente vai juntar tudo, então eu vou colocar os secos dentro dos líquidos e vou misturar tudo isso. Depois eu entro com as minhas gotinhas de chocolate. Vocês vão ver que eu não coloquei todas as gotinhas de chocolate, coloquei mais ou menos uns 3/4 do total das minhas gotas de chocolate. 75%, porque o restante vai em cima do nosso muffin. Eu não estou usando gotas forneáveis. Eu não gosto muito. Eu sei que elas são ideais para ir ao forno, né? Porque elas aguentam uma temperatura maior, mas eu amo quando a gente morde o muffin e fica aquela gotinha derretidinha lá dentro. A gota forneável, ela não acontece isso. Então ela fica a gotinha inteira. Então eu não acho que fica tão gostoso e tão bonito, enfim. Então eu uso a gota nobre, mas você pode usar a forneável também, não tem problema nenhum. Vou colocar ali as gotinhas, misturo de novo essa massa até ficar homogênea e aí eu vou distribuir nas minhas forminhas. Em cada forminha eu coloquei mais ou menos uns 100 e pouquinhos gramas. Eu nem pesei aqui. Eu usei um saco de confeitar para distribuir a massa, eu acho mais fácil, tá? Eu tenho um saco grande, eu coloquei ele dentro de um copo para ficar mais fácil para eu colocar essa massa que não é tão firme dentro do saco. Coloquei ele dentro do saco, subi as bordinhas, então minha mão ficou limpinha, as laterais da bordinha ali ficou tudo limpinha. Cortei embaixo e comecei a colocar essa massa dentro das forminhas, deixando mais ou menos um dedo da borda, tá? Porque ele vai crescer. Coloquei a massa nas forminhas. Uma dica legal é, se você precisar reabastecer o saco de confeitar, que já está cortado, quando você for colocar dentro do copo de novo, deixa a pontinha levantada, põe a pontinha pra cima e aí você se encaixa no copinho. Por quê? Aí quando você colocar a massa vai chegar no fundo do copo, mas ela não vai subir ali naquela parte que você deixou pra cima. Então vai ser mais fácil de você não fazer lambuzeira por aí. Aí na hora de fechar, puxa a parte de cima aí do saco de novo, igual a gente fez a primeira vez, segura e vira de ponta cabeça. Porque na hora que você tirar dali de dentro do copo, já vai ficar livre de respingos aí por tudo. Deu pra entender? Acho que deu pra entender, né? Se não deu pra entender, vocês perguntem que eu respondo de novo, venho em outro momento aqui explicar pra vocês. Coloquei ali a minha massa nas forminhas, venho distribuindo as gotinhas de chocolate, eu coloco mais ou menos 3, 4 aí em cima de cada muffin e levo isso pro forno já pré-aquecido, lembra? Forno alto, mais ou menos 200 graus. E aí eu deixo ele ali dentro por mais ou menos 20 a 25 minutos. Pode ser que demore um pouquinho mais no seu forno de casa e tá tudo bem. Qual é o ponto? Ele vai crescer, você vai ver, juro por Deus que ele vai crescer. Você vai colocar o palito bem no meio dele, vai tirar e o palito vai sair limpinho. Esse é o ponto. Tirei do forno, assim que deu o ponto, tirei do forno, já desenformo e deixo em cima de uma grade para que ele esfrie de forma homogênea, para que não crie vapor e aí o vapor pode ser que, se ele criar vapor, pode ser que estrague mais rápido. Então, principalmente se você vai vender, é ideal que você coloque em cima de uma grade. E aí você vai ter esses muffins lindos, maravilhosos. Agora, vem aquela parte ruim. Ou não sei. Talvez, não sei. Vamos ver. Ó, esse papel é tão bom que só de olhar, olha, já solta do muffin. Olha esta gotinha.
toda derretidinha, meu Deus, socorro. Nossa, eu tô cantando mesmo assim? Tá bom, eu tô um pouco empolgada. Vou contar pra vocês, faz muito tempo que eu não como esse muffin e eu estou, assim, emocionada com esse momento. Garanto pra vocês que eu estava sonhando com essa receita aqui nesse canal. É muito bom. Cara, eu não sei se vai dar pra ver, mas ó, olha como ele é fofinho. Tá vendo? Fofinho, super úmido lá dentro. E a melhor parte, esse daqui é um muffin que vocês podem congelar. Então assa, deixa congeladinho e aí a hora que você quiser comer é só tirar, botar no micro-ondas e tá pronto, tá prontinho pra comer. É simplesmente sensacional. E ele não tem gosto forte de café. O café realmente serve pra intensificar o sabor do cacau do chocolate. Ai, gente, me lambuzando aqui. Tá muito bom. Se você gostou dessa receita, já deixa o seu like aqui no vídeo. E não se esquece, aqui no canal eu falo muito pra vocês sobre confeitaria. E principalmente agora eu vou falar bastante sobre chocolate, porque, né, vocês perceberam que eu gosto muito de chocolate, né? Então, fica aqui para aprender sempre mais sobre confeitaria e se transformar em um confeiteiro de sucesso. Se você gostou, deixa o seu like, manda para outras pessoas, para quem você quer dividir um muffin desse tão sensacional. Gente, tá bom assim, real oficial, bom mesmo. E me conta aqui nos comentários se você é hashtag muffin no café da manhã ou hashtag muffin no café da tarde. Põe aí, hashtag café da manhã, hashtag café da tarde, dependendo de que horas você prefere comer um muffin bem chocolatudo desse? Eu adoro no café da manhã, né? Enfim, vou ser sincera aqui com vocês. Inclusive, eu vou guardar pra comer amanhã no café da manhã. Que delícia. Galera, muito obrigada por ter ficado até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Beijo! Tá bem bom. Eu nem falei que era recheado. Não, pode largar aí. Isso aqui você põe lá no meio da receita. Valeu, falou!